18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que sintoniza 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite para você, Karime Leão. Muito boa noite para todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. E, gente, participa do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, interage com a gente. Manda um WhatsApp pra gente que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Vamos começar conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus acompanhando o movimento do trânsito na volta para casa. Agora em Manaus, 6h04. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennethson, a todos que nos acompanham. Olha, o trânsito fica complicado na Avenida São Jorge nesse início de noite. A via está com fluxo intenso de veículos, deixando o tráfego lento nos dois sentidos. Os motoristas, eles precisam de paciência ao passar pela área. Já na Avenida Coronel Teixeira, próximo ao Ministério Público do Amazonas, o congestionamento é grande e o fluxo segue bastante carregado. Filas de veículos tomam conta aí da via e o tempo de espera aumenta para quem segue aí pela região. Então, os motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar mais transtorno no trânsito da capital. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Alerta sobre a violência contra crianças e adolescentes. Eu, Nathalie Moraes, trago a história da prisão do líder religioso preso por suspeita de abusar da enteada que hoje tem 14 anos. Segundo a polícia, os abusos começaram quando a vítima tinha ainda 5 anos. E a luz vai ficar mais cara e eu, André Meirelles, falo sobre o reajuste tarifário anual aprovado pela ANEEL. A alta média vai ser de 6,58%. Estamos no mês da campanha Maio Laranja. Eu, Vanessa Lima, falo sobre a campanha que reforça em todo o país as ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa com o alerta sobre um crime que a cada ano aumenta o número de registros, que é a violência contra crianças e adolescentes. Nesta segunda-feira, um homem de 32 anos que se apresentava como um pastor foi preso aqui em Manaus por suspeita de abusar da enteada que hoje tem 14 anos. O levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que o número de ocorrências desse tipo mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Esse levantamento revelou que foram registradas em média 150 casos de estupros de vulneráveis por dia no Brasil. E isso só nos primeiros meses desse ano. Gente, esses números eles chamam bastante atenção justamente no contexto da campanha Maio Laranja, que pretende alertar a sociedade sobre a importância do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda, segundo esse relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a maior parte dos casos de violência acontecem contra meninas, justamente como o caso desse pastor que foi preso aqui em Manaus. Ele é investigado por abusar sexualmente da enteada durante 9 anos. Os crimes começaram quando a menina tinha apenas 5 anos até completar 14. Uma barbaridade, Karime. Segundo as informações da Polícia Civil do Estado do Amazonas, a menina lá contraiu doença sexualmente transmissível do padrasto. Só que os próprios familiares não acreditaram na vítima e atribuíram uma questão a problemas de saúde da adolescente como depressão. Kenneth, a história fica ainda pior, tá? Porque a polícia investiga outras possíveis vítimas em São Paulo e em Minas Gerais. Quem está acompanhando esse caso pra gente é a repórter Nathalie Moraes, que conta os detalhes a partir de agora aqui ao vivo no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Um caso absurdo, né?
Absurdo, Karime. Muito boa noite para você, para o Kennedson e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, esse homem de 32 anos, segundo as investigações da polícia, hoje ele morava no município do Careiro da Várzea, na região metropolitana aqui da nossa capital. Mas ele já morou em outras regiões do Brasil, onde, segundo as investigações da Polícia Civil dos estados de São Paulo e Minas Gerais, ele também já teria feito outras vítimas. Inclusive, a polícia acredita que tenham ainda mais vítimas, por isso esse é um caso que a investigação vai seguir em curso. Esse homem de 32 anos, ele foi preso no finzinho da tarde dessa segunda-feira aqui em Manaus, mas esse caso foi apresentado pela Polícia Civil durante entrevista coletiva nessa terça-feira. E aí, para muitos, né, ele se apresentava como um líder religioso, como um pastor, mas ele não tinha formação qualquer para estar com essa denominação. Ele só usava essa nomenclatura, a gente pode falar assim, para realmente a polícia acredita, para tentar encobrir esses crimes, né? Afinal de contas, você não vai acreditar que um líder religioso seria responsável por estar cometendo um abuso sexual dentro de casa contra sua própria enteada por vários anos. Até para pegar a confiança das pessoas, né? Para transmitir esse tipo de confiança. Mas né? É exatamente aí que tá, gente. Sempre quando esses criminosos, eles são encontrados, é sempre uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Exato. E é muito importante que a população que ouve essa denúncia, que ela fique atenta principalmente em relação às pessoas que cercam as nossas famílias. Seja pastor, seja juiz, seja advogado, seja o diacho que for. A gente tem que desconfiar. Porque não existe essa, é pastor, é advogado, é juiz. Não existe isso. O comportamento da criança deve ser investigada, né? O Kennedson lembrou um ponto importantíssimo nesse assunto de violência contra crianças e adolescentes. Como ele acabou de falar, não está escrito na testa. Então, geralmente são casos, esses casos, o abusador, o criminoso, são pessoas de convivência da família. Padrasto, tio, amigos próximos, até pai. Até a mãe, né? Pai, mãe, avô. O negócio tá tão doentio que... Pronto, então não está escrito na testa. E a gente, como sociedade, tem o quê? Tem que preservar, a gente tem que ficar atento. Como a Nathalie ia começar a falar, qualquer mudança de atitude e outra. A gente tem que acreditar no que as crianças falam pra gente. Essa menina, ela disse que tentou falar, mas a família não acreditou nela. Várias vezes, né? Hoje ela é uma adolescente de 14 anos, né? Mas ela vinha sofrendo esses abusos praticados aí por esse padrasto desde que ela tinha 5 anos, né? E aí, como a Karime adiantou, ela inclusive chegou, né, a adquirir infecção sexualmente transmissível. A mãe levou essa criança até o pediatra, levou essa menina ao médico, mas ela acreditava que ela teria contraído por ter se contaminado, ter ido a um banheiro sujo, ter ido a qualquer outra forma. Não acreditar, mas de forma alguma que fosse realmente uma infecção sexual transmitida pelo padrasto, né? E aí os familiares todos, né, acreditavam que aquela criança, aquela adolescente tinha problemas de saúde porque muitas vezes não se cuidava da maneira correta. Mas ela ficou depressiva, começou a apresentar sangramentos nas partes íntimas. Foi então que ela mudou, né? Ela mudou de estado, ela foi para São Paulo, né? E somente lá em São Paulo, quando ela foi acolhida na casa da tia, ela pediu socorro. Ela disse: tia, eu pedi para vir morar com você porque eu não aguentava mais, eu não suportava mais toda essa situação. Pra gente entender um pouco mais do que essa menina vivia, a gente conversou com o delegado Davi Jordão, ele que é o titular lá do município de Careiro da Várzea e ele, né, ficou responsável aí por fazer a prisão e estava à frente das investigações em torno desse caso. Vamos conferir. Ela teve um histórico de passagem por uma infecção sexualmente transmissível. Ela também passou por um histórico de depressões, de sangramentos, e que toda a família, ao ver essa situação, acreditava que era algo de uma doença comum, que era algo da distância do pai biológico. Por isso, esta situação de depressão, de afastamento por parte dessa criança, agora já adolescente.
diferente. Então, todos os pontos se ligaram. E com essas informações, tanto da vítima em Minas Gerais quanto a vítima agora em São Paulo, foi possível realizar essa prisão. E as investigações, elas não se encerraram. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala do delegado Davi Jordão, ele que está à frente aí desse caso, onde esse homem que se apresentava como pastor, mas ele, na verdade, seria suspeito de ter cometido uma série de abusos sexuais, não somente no Careiro da Várzea contra sua enteada, como em outras regiões do Brasil, foi preso aí na tarde dessa segunda-feira aqui em Manaus. E aí, durante as investigações, foram identificadas outras 2 vítimas, entre elas uma jovem de 23 anos, que hoje mora aí no estado de Minas Gerais. Ela teve contato aí com a Polícia Civil, né? E aí ela informou, há muito tempo procuravam aí por esse homem, mas agora, né, ela passou ali a descrição e a polícia em Minas Gerais e em São Paulo já estavam à procura dele, só a partir, né, depois que essa menina confirmou que ele era o padrasto, que era o líder religioso lá da região do Careiro da Várzea e que estaria cometendo esse crime, a polícia teve a confirmação de que seria o mesmo homem que teria cometido esse abuso contra essa jovem aí de Minas Gerais. Esses relatos foram confirmados e a investigação aí teve continuidade, como explica um pouco mais o delegado Davi Jordão. Focava como um dirigente religioso ali na comunidade da BR-319, quilômetro 13 da Gutierrez, conhecida como Gutierrez, Porto da Balsa do Careiro da Várzea. Ele se colocava dessa forma para quê? Para inibir qualquer informação contra a sua dignidade. E assim ele permaneceu com esses crimes à oculta das autoridades. No entanto, em 2024, um dos frequentadores, um dos fiéis, também dessa faixa etária, procurou as autoridades, procurou a rede de apoio e informou que esse cidadão teria convidado para assistir vídeos pornográficos e ele foi devidamente processado. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Como a gente acompanhou aí na fala do delegado Davi Jordão. Em 2023, né? Ele tinha contato ali muito próximo com os jovens ali daquela comunidade lá no Careiro. E aí, durante esse contato com um dos jovens, ele se aproveitou ali daquela proximidade e convidou o jovem para assistir vídeos de cunho pornográfico. O jovem comunicou à família e a família imediatamente foi até a polícia para realmente ali registrar o boletim de ocorrência. Esse é um processo que está em andamento e, segundo a Polícia Civil, já está em fase final, mas esse homem conseguiu, segundo as investigações, contornar ali aquela situação. Como ele tinha aquela figura dentro do ramal de líder religioso ali dentro daquela comunidade, ele conseguiu, né, realmente contornar tudo isso e ele negou e conseguiu abafar toda essa situação. Mas nessa segunda-feira, a Polícia Civil, depois de ter tido todo um trabalho, eles procuraram o Ministério Público, mapearam todas as áreas onde esse homem poderia estar e eles tinham pelo menos mandatos de prisão em 3 áreas diferentes. E aí conseguiram chegar até esse homem de 32 anos que já está preso, mas ali durante a prisão ele chegou a negar, viu, os crimes, como afirma aí o delegado Davi Jordão. No entanto, acreditamos que outras vítimas aparecerão, especialmente da comunidade que estava em volta dele, porque quando ele era chamado de pastor, ele aceitava essa alcunha, mas ele não era pastor, porque nós procuramos saber, procuramos investigar a vida dele pregressa e ele não era dessa forma que ele era tratado ali pelas autoridades eclesiásticas daquele local. 18 horas.
Karime, Kennedson e ouvintes, né? Esse homem, ele teve um mandato de prisão cumprido, né? E ele fica, a partir de agora, à disposição do Poder Judiciário. As investigações, né, que apuram aí a prática desses crimes, né, eles vão continuar, né, em andamento, vão continuar em curso. Se você tiver qualquer dúvida, né, em torno desse caso, a Polícia Civil segue aí fazendo as investigações. E até para acolher novas denúncias, não é, Nathalie? Porque com certeza. A polícia acredita que tenham mais. Tenham mais vítimas, né? A gente conhece até agora pelo menos 4 vítimas, né, que já se pronunciaram, reconheceram aquele homem como um abusador, como um homem que praticou, né, violência sexual contra uma criança e hoje já é uma adolescente por quase 7 anos. E aí a polícia acredita que ele possa ter feito isso com outras crianças, com outros jovens, principalmente da comunidade lá na região do Careiro da Várzea, mas ele também tinha uma circulação muito grande ali na zona norte aqui da nossa capital. Então, por isso, a polícia também deve intensificar as investigações ali na região do Conjunto Boas Novas, na zona norte de Manaus, Karime. Enquanto isso, ele segue aí preso à disposição da Justiça do Amazonas. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Gente, esse é mais um caso assombroso, né? Que reforça a importância da campanha que a gente está passando, que é o Maio Laranja. É importantíssimo cuidar das nossas crianças e adolescentes, proteger contra abuso e exploração sexual. Todos nós somos responsáveis, podemos e devemos, inclusive, denunciar esse tipo de crime pelo Disque 100, que já registrou mais de 32 mil denúncias sobre esses crimes só de janeiro a abril desse ano. O número representa um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E para a gente ter uma ideia, aqui no Amazonas, só nesses primeiros meses do ano, mais de 300 casos já foram registrados. E é um cenário preocupante que só comprova a importância da denúncia e também de campanhas como o Maio Laranja. Agora, o que de fato tem sido feito para poder ampliar essa conscientização e também a questão do enfrentamento para poder evitar esse tipo de violência é uma pergunta que a gente acaba se fazendo bastante, né, Karime? Sem dúvida. E quem inclusive traz os detalhes pra gente, para trazer mais informações sobre esse caso, é a Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. O enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes acontece justamente com a união de esforços de toda a sociedade. Durante o Maio Laranja, várias ações educativas estão sendo realizadas em Manaus e no interior do estado para orientar menores, pais e professores sobre como identificar sinais de abuso e, principalmente, como denunciar. Nas escolas municipais, por exemplo, estão acontecendo rodas de conversa, palestras e atividades educativas com os estudantes para explicar direitos, formas de proteção e os canais de denúncia. A ideia é mostrar às crianças que qualquer tipo de violência precisa ser denunciada e que elas não estão sozinhas. O representante da OAB, Anderson Lincoln, reforça que essas ações dentro das escolas são fundamentais, porque os professores têm condições de identificar situações de abuso e ajudar a denunciar. Elas vão logo procurando os professores, que é onde vai ter um certo grau de confiabilidade, onde é abordado na escola, e com essas questões de comportamento os professores conseguem identificar e acionar a direção, que já vai acionando todo aquele protocolo. Quando é dentro do contexto intrafamiliar, é procurar a autoridade policial, é procurar a delegacia especializada, é formalizar pelo Disque 100 o conselho tutelar, para que se possa, né, dentro da comprovação, ter o afastamento desse possível abusador da família, para justamente garantir a proteção integral dessa criança. Além disso, a campanha do Maio Laranja vem fortalecendo a rede de proteção no Amazonas. A Defensoria Pública intensificou o acompanhamento das denúncias, oferecendo orientação jurídica gratuita e apoio às vítimas e às famílias. Outra frente importante são as ações de conscientização em locais públicos e até transportes intermunicipais, com distribuição de materiais que ensinam a reconhecer sinais de exploração sexual e como agir diante de suspeitas. No campo das políticas públicas, vereadores e autoridades defendem leis mais fortes e maior fiscalização. Em Manaus, já existe uma proposta para criar uma frente parlamentar de combate à exploração e o abuso sexual infantil, diante do aumento preocupante dos casos aqui no estado.
No Amazonas, as grandes distâncias entre os municípios, a vulnerabilidade social e a dificuldade de acesso a serviços especializados acabam tornando a proteção das crianças ainda mais desafiadora. O ponto mais importante dessa campanha é justamente quebrar o silêncio. Falar abertamente sobre o assunto ajuda a identificar sinais cedo e evita que a violência continue escondida dentro de casa ou em outros ambientes de convivência. Vale destacar que o abuso sexual não é só quando há contato físico. Comentários, conversas impróprias, ameaças, chantagens e até situações virtuais também são violência contra crianças e adolescentes. Pela lei, qualquer ato sexual com menores de 14 anos é crime. Já a exploração sexual acontece quando há troca de dinheiro, presentes ou favores por atos sexuais. Então, diante de qualquer suspeita, é fundamental denunciar. Isso pode ser feito de forma anônima, pelo Disque 100, pelo 181 ou pelo 197 da Polícia Civil. O mais importante é não se calar diante de sinais de violência. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje um reajuste médio de 6,58% na tarifa de energia da antiga Amazonas Energia, atual Amba Energia Amazonas. Pois então, Kenneth, só apesar aí do reajuste, esse aumento é 16,57 pontos percentuais abaixo do valor inicialmente calculado, que era de 23,15%. Imagina um aumento desse. Bom, a medida entra em vigor a partir do dia 26 desse mês e o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Karine, Kennedson e ouvintes. Inicialmente, o aumento poderia chegar a mais de 23%, mas o índice acabou sendo reduzido depois que a ANEEL autorizou a antecipação de recursos ligados ao chamado uso do bem público, que é uma compensação paga por hidrelétricas à União. Então, explicando agora para os ouvintes como fica o reajuste, para os consumidores residenciais, pequenos comércios e áreas rurais, que representam quase a totalidade dos clientes no Amazonas, o reajuste médio vai ser de 3,79%. Já para grandes empresas e indústrias também ligadas em alta tensão, o aumento aprovado ficou em 13,24%. Segundo a ANEEL, entre os principais motivos para o reajuste estão o aumento no custo da compra de energia, os encargos do setor elétrico e as despesas operacionais da distribuidora. A empresa responsável pelo fornecimento de energia no Amazonas atende atualmente aí cerca de 1.060.000 unidades consumidoras, isso em todo o estado. E só que esse reajuste ele já preocupa os consumidores e também setores do comércio, que temem novos impactos no orçamento das famílias e também no preço de produtos e serviços. É uma preocupação também da comerciante Achay Nunes. Em questão da mudança da empresa, é muito recente, não consigo falar muito a respeito. Mas dos benefícios, para mim, não mudaram nada, né? Ainda continua a mesma coisa, muita queda de energia, muita recorrência de falta de energias por longos períodos. E melhoras não houve até o momento, né? Não sei futuramente. E o vendedor ambulante, o Odair Assunção, ele discorda desse reajuste para aumentar a conta de energia. Mas não deveria estar também esse preço tão alto assim, porque o rio tá cheio, né? E a hidrelétrica lá, onde fornece energia para nós aqui, deveria estar mais baixa ainda. E quando secar o rio, como é que vai ficar a situação? Vai ficar muito mais alta ainda essa energia, né? Já para o repositor de mercadorias, Raimundo Júnior, o reajuste pode até acontecer, mas que seja para melhorias no fornecimento de energia. Esse reajuste a gente espera para que seja melhor, né? Para nossa melhoria, né? Tomara que a gente espera que seja verdade, não só palavra, né? O que a gente compra, né? E houve só essa. O senador Eduardo Braga afirmou que pediu à agência a aplicação de mecanismos para evitar um impacto maior no bolso dos amazonenses.
E ela, que seria de quase 25%, foi reduzida para 3,8%, graças ao uso do bem público para subsidiar a tarifa, ou seja, graças à lei que nós trabalhamos, fizemos aqui em parceria com os congressistas, uma lei que pudesse proteger de um problema grave que está acontecendo no Amazonas e em vários estados do Norte e Nordeste, que é a perda de energia por questões técnicas ou por questões comerciais. E com isso, o nosso reajuste será inferior à inflação. A inflação está em 4,5% e o reajuste será de 3,8%. Sem dúvida, foi uma vitória. Nós ganhamos uma batalha, ainda não ganhamos a guerra, porque quando o sistema elétrico estiver aprimorado, com redundância, com redução de perdas, etc., teremos ganho a guerra. Agora, para indústrias e grandes empresas, o reajuste vai ser maior e pode passar dos 22% em alguns casos, dependendo do tipo de ligação elétrica. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar de saúde agora, gente. O Amazonas entrou na lista dos estados com alto risco para o avanço da influenza A. E o alerta é da Fiocruz. Os dados revelam também que a tendência de aumento dos casos nas próximas semanas. E quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Odineia Araújo. O Amazonas está entre os estados com maior risco para o avanço da influenza A, o vírus da gripe que já preocupa autoridades de saúde em todo o país. O alerta é da Fiocruz, que aponta a tendência de aumento dos casos nas próximas semanas, de acordo com a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e da Infogripe. No estado do Amazonas, a gente tem observado um alto número de casos de síndrome respiratória aguda grave, com tendência de crescimento desses casos nas últimas semanas. São basicamente 2 vírus que têm causado essa alta de SRAG no Amazonas. Um deles é o rinovírus, que é um dos vírus, né, que causa aí o resfriado comum e que atinge principalmente crianças e adolescentes, e que pode, né, levar à internação das crianças e adolescentes, especialmente se elas já tiverem aí alguma comorbidade, alguma doença pré-existente. Os dados revelam que crianças pequenas e idosos são os mais afetados. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, entre os bebês, o crescimento das infecções pelo vírus sincicial respiratório tem lotado unidades de saúde com casos de bronquiolite. E outro vírus respiratório que tem causado aí essa alta de SRAG é o VSR, né, o vírus sincicial respiratório, que é uma das principais causas de bronquiolite nas crianças pequenas, aumentando aí o número de internações, especialmente nas crianças menores de 2 anos. Já entre os idosos, a influenza A segue como uma das principais causas de morte por síndrome respiratória grave. Mesmo com campanhas e vacina disponível gratuitamente no SUS, a baixa procura pela imunização ainda preocupa na avaliação da pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela. A gente tem, né, já a vacina contra o VSR disponível no SUS. Essa vacina é aplicada nas gestantes a partir da 28ª semana e protege aí a criança nos seus primeiros 6 meses de vida. No mais, a gente pede para que as pessoas do estado tomem alguns cuidados agora nessa época de alta circulação, né, dos vírus respiratórios. Enquanto isso, o número de casos continua subindo e expõe mais uma vez a fragilidade do sistema de saúde diante das doenças sazonais. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 31 minutos. Vamos para o bloco de política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, teve mudança na data da visita do presidente Lula aqui em Manaus. Ao invés de 25 e 26 de maio, agora ele chega a 26 e parte no dia 27, é isso? Já pode pedir música no Fantástico, é a terceira mudança. Verdade. Muito boa noite para você, Karine, Kennedson e a todos os ouvintes. O presidente Lula, né, a equipe
equipe ali do presidente acabou mudando mais uma vez a visita do presidente à nossa capital. Agora ele estará aqui no estado entre os dias 26 e 27, na próxima terça e quarta-feira, né, da próxima semana, quando ele deve entregar aí as obras tão aguardadas na BR-319 e também aqui na nossa capital. Como a Karine adiantou, ele viria agora no dia 25, mas no finzinho da noite dessa segunda-feira a gente teve essa informação aí. Segundo fontes do Planalto, a programação continua a mesma aqui em Manaus, né? Ele deve seguir oficialmente para a nova ponte sobre o rio Altais Mirim, localizada ali na BR-319, e lá no local a expectativa é que ele reafirme o compromisso do governo com o asfaltamento ali daquele trecho crítico, o famoso trecho do meio. O Lula também vai assinar ali a ordem de serviço para a construção do novo porto da Manaus Moderna, né? Uma área que é bastante crítica aqui na nossa capital, com investimentos de mais de 916 milhões de reais, né? Uma obra que realmente deve beneficiar muita gente. Infelizmente, toda a cidade, né, Karine? Quando a gente chega a Manaus, né? Que a gente se depara com aquele porto, né? Uma situação desastrosa, realmente é muito feio, é um mau cheiro, é uma situação assim de abandono mesmo. E é ali que aportam os navios, os cruzeiros, a temporada dos cruzeiros aqui na cidade, e que movimenta milhões de dólares todos os anos. Exato, ou seja, é uma área que está abandonada, né? Então, assim, a gente vai ter aí esse novo aporte de mais de 900 milhões de reais. E aí, ainda na área da logística, o presidente deve visitar ali os estaleiros na região do Juruá, lá no Iranduba, e ele também deve anunciar obras ali naquela região. E aí, para finalizar, né, ele deve se reunir com os seus aliados que querem avançar ali, né, nas estratégias. Muita gente diz que ele vem para trazer a bênção para o Amazonas Fortes do Novo. A chapa encabeçada pelo senador e pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz, e oficializar aí Marcelo Ramos como o candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Certo, vamos lá. Kenneth, sou pré-candidato ao governo do Amazonas, ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele reuniu mais de 600 lideranças políticas e apoiadores no encontro aqui na cidade, aqui em Manaus. O evento teve forte tom de mobilização, articulação política, já é claro, para as eleições esse ano, né? Com certeza, Karine Léo, isso já é uma demonstração, essa mobilização de base, é uma demonstração de força política, principalmente aqui na nossa capital, Manaus. E Davi Almeida, ele já entrou nesse modo campanha, já estava circulando pelo interior do estado, fez uma campanha bastante tensa nesses últimos períodos, viajando pelo interior do estado do Amazonas, e na segunda-feira reuniu esses mais de 600 integrantes dessa grande participação que aconteceu aqui em Manaus, onde teve a reunião entre lideranças, coordenadores, líderes comunitários, vereadores e também apoiadores lá na sede do Avante aqui em Manaus. Esse evento teve um tom claramente estratégico, o objetivo era mostrar essa força política, a organização e principalmente a capacidade de mobilização dentro da nossa cidade de Manaus, das comunidades daqui da nossa região, onde Davi principalmente ele construiu a sua principal base eleitoral nesses últimos anos. Afinal, ele era ex-prefeito de Manaus e com certeza tem adquirido esse apoio político em diversas zonas daqui de Manaus. E essas lideranças desses bairros acabaram se reunindo ontem. E aí, durante o discurso, Davi Almeida ele defendeu a sua pré-campanha, que ela vai ser baseada na presença popular, no contato direto com as comunidades e também na apresentação de resultados da gestão em Manaus. E, geralmente, Davi Almeida tem adotado esse mesmo tom. Aqui no 18 horas, assim que ele se lançou como pré-candidato ao governo do estado, ele fez essas analogias em relação à gestão Davi Almeida à frente da Prefeitura Municipal de Manaus, comparou os principais pontos em relação ao governo que na época era de Wilson Lima, comparou em relação à educação, que estava numa questão positiva para a Prefeitura Municipal de Manaus, a saúde, as unidades básicas de saúde, são vários outros pontos, assim como também segurança, falou
sobre os agentes municipais, os guardas municipais, para atuarem também no interior do estado. Então, esse é o mesmo discurso que se repete nessa concentração de maior número de apoiadores. Mas agora o objetivo é demonstrar essa força política, principalmente aqui na capital, para tentar virar o jogo, principalmente nas pesquisas, que ultimamente tem colocado ele até em 4º lugar. Olha aí. Nathalie, vamos lá. O presidente do PL no Amazonas, Alfredo Nascimento, ele descartou publicamente a possibilidade do vereador Sargento Salazar ser vice na chapa de Maria do Carmo agora para governo do estado desse ano. E é um assunto que estava, inclusive, sendo muito especulado nos bastidores, não é? Exato, Karime, né? O vereador Sargento Salazar, né, em sua primeira campanha, foi um fenômeno de votos e muita gente, né, acredita ali que a sua candidatura pode ser muito positiva e trazer realmente o peso que o PL está precisando aqui no Amazonas. E essa declaração dada aí pelo Alfredo Nascimento foi durante uma entrevista nessa terça-feira, né? Ele foi especulado por vários jornalistas, né? Muita gente tem falado que o Sargento Salazar poderia ser o vice nessa chapa Puro Sangue, mas mais uma vez o Alfredo fez questão de dizer que essa hipótese está completamente fora, né, do que foi planejado ali pela sigla. Inclusive, muita gente fala que o Salazar deve ser confirmado aí nos próximos dias como pré-candidato a deputado federal. E se o Salazar for eleito, ele automaticamente já elege o Alfredo, Karime. Então, assim, essa seria a melhor configuração dentro do PL, a gente pode dizer assim. Então, mais uma vez, ele fez questão aí de negar que o Sargento Salazar possa ser pré-candidato, né, como vice na chapa ao lado ali da professora Maria do Carmo. Mas, Karime, como a gente está falando aí do vereador Sargento Salazar, teve uma polêmica muito grande lá na Câmara Municipal de Manaus. Inclusive, a gente postou esse material nas nossas redes sociais, isso porque os vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus dedicaram, né, uma reunião solene para homenagear os profissionais da estética automotiva. É o quê? É uma reunião solene, né, para homenagear os profissionais da estética automotiva. O que você acha desse evento? Eu não sei nem como comentar. Tô aqui, né, só a Glória assim, Pires, né, no Oscar. Gente, existe isso? Essa cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Manaus, foi proposta pelo vereador Raif Matos, né, e teve como foco ali celebrar o crescimento do mercado de estética automotiva aqui na nossa capital. Inclusive, eles propuseram ali, né, criar um projeto de lei para o dia oficial do profissional da estética automotiva no calendário municipal. Ou seja, gente, por favor, esse ano eleitoral, vamos pensar muito bem quem nós vamos votar, senão o resultado da nossa votação é essa proposta muito importante para a cidade, muito importante para a população, que é a criação do dia da estética automotiva. É para isso que a gente mantém lá os nossos políticos. Agora, então, por favor, né, pensa antes como essa deveria ser limitada. Até o próprio Conselho de Comissão e Justiça da Câmara Municipal de Manaus, para evitar, né, gente? Porque é tanto projeto de lei, tantas leis sendo criadas, e sabe o que acontece muitas das vezes? A gente tem uma quantidade de leis infinitas, a gente não tem condições para poder supervisionar, para poder fiscalizar. E até mesmo até esses as próprias leis criadas. Kennedy, né? Até mesmo esses eventos, eles têm um custo nosso, né? De buffet, de decoração, de cerimonial, para receber tudo isso. Então, assim, diante de tantos problemas que a gente está passando, a gente se deparar com situações como essa, vendo que o nosso dinheiro está sendo gasto dessa forma. Dia do profissional em estética automotiva. De novo, quem foi que propôs? O vereador Raif Matos. Raif Matos é o nome dele. Parabéns, vereador. Ou seja, gente, vamos ter cuidado, vamos ter consciência na hora de votar. Pelo amor de Deus, sem condição. Vamos seguir. Não, dá até revolta. É dinheiro nosso. A gente que coloca lá, a gente coloca a nossa confiança nas pessoas, nos políticos, e no fim das contas é isso que a gente recebe em troca. Estética automotiva. Não dá. Kennedy,
Vamos lá, saiu pesquisa, tá? Pesquisa para intenção de voto para a presidência da República, divulgada hoje. Mostrou queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro. Isso depois de tanta confusão envolvendo o Banco Master, envolvendo Vorcário e o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, agora também teve a divulgação de um áudio envolvendo o banqueiro. Ele encontrou com o banqueiro também depois que ele saiu da prisão, antes de voltar para a prisão com tornozeleira eletrônica. Uma confusão, uma polêmica. Eu sei que no fim das contas a intenção de votos para ele caiu e a do Lula aumentou. Despencou, né? É. Vamos analisar passo a passo dessa situação. Essa nova pesquisa da Atlas Bloomberg, ela divulgada nesta semana, mostrou sim essa queda importante para o Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, principalmente após a divulgação dos áudios e também das mensagens trocadas com o ex-banqueiro Daniel Vorcário, dono do Banco Master. Hoje, inclusive, o Flávio Bolsonaro confessou que teve um encontro sim com o Daniel Vorcário durante a fase em que Vorcário estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Foi uma medida que ele tinha tomado não por livre e espontânea vontade, mas por toda a pressão e sabendo de que a imprensa já tinha essas informações, e assim que foi divulgado, ele fez questão de realmente confirmar que esse encontro de fato aconteceu. E segundo o levantamento, agora pela pesquisa Atlas, mais da metade dos entrevistados entende que as conversas trazem indícios de envolvimento do senador com o escândalo financeiro ligado ao Banco Master. Eu separei aqui algumas imagens para a gente dar uma analisada em relação a esse episódio. Primeira imagem, a gente tem na visualização, você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a essas imagens, e você que está na rádio, vou resumir para você o que aparece nessas imagens. Durante o período de novembro de 2025, o senador Flávio Bolsonaro, ele aparecia com 23%, enquanto que o Lula, ele naquela época, em novembro do ano passado, ele estava com 47,3% das intenções de voto. E aí, nesse período de abril, na realidade, no período de março, o Flávio ele tinha chegado até 40,1 pontos percentuais, enquanto o Lula aparecia com 45,9%. Já nesse período de maio, o Lula ele manteve aquela mesma quantidade de votos, ele permaneceu estável com 47 pontos percentuais, enquanto que o Flávio Bolsonaro desceu quase 6 pontos percentuais, chegando agora a 34,3%. Na imagem 2, eu separei pra gente a pesquisa de intenção de voto para o segundo turno. E a pesquisa Atlas Intel Bloomberg demonstra que o presidente Lula, ele conseguiria vencer qualquer um dos principais candidatos que estão dispostos nessa primeira lista, né, que nós temos agora disponível. Contra Flávio Bolsonaro no segundo turno, o Lula venceria com 48,9%, enquanto que o Flávio ficaria com 41,8%. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula também venceria com 48,5%, enquanto que o ex-presidente ficaria com 43,4%. Contra Romeu Zema, Lula também tem vantagem, ficando com 47,8%, contra Romeu Zema, que teria 37,6%. Vamos agora para a imagem 3, porque eu vou falar sobre o índice de rejeição. Esse índice ele é muito interessante para a gente demonstrar aqui que antigamente ele era liderado por Lula. O Flávio Bolsonaro estava na segunda posição e agora se inverteu as posições. Atualmente, a gente acabou de falar que o Lula venceria no primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceria todos os demais concorrentes, e num possível cenário envolvendo o segundo turno também venceria todos os concorrentes. Só que ao mesmo tempo a gente tem esse contraste, porque Lula permanece ainda como um dos principais rejeitados dos líderes políticos do país. Quem lidera agora essa lista é o senador Flávio Bolsonaro, que aparece com 52%, enquanto que o Lula fica com 50,6%. Os dois permanecem em alta rejeição e eles são os principais candidatos. É um negócio que não dá para entender muito bem qual que é o cenário, o que as pessoas respondem na hora dessas pesquisas. E na percepção popular, vamos agora para a imagem 4, que é em relação ao que a população acredita quando fala sobre esse esquema do Banco Master. Eles consideram que o esquema esteja mais aliado principalmente à família Bolsonaro, aos aliados de Bolsonaro ou aos aliados do presidente Lula. Quem lidera essa pesquisa é os aliados de Flávio Bolsonaro, que aparece com 43,3% da pesquisa,
que foi realizada, enquanto que os aliados de Lula ficaram com 32,8%. E na imagem 5, para finalizar, também um outro dado que chama bastante atenção, porque assim como a gente falou, liderança na rejeição, 52%. A gente está falando que não ganha nem no primeiro nem no segundo turno, segundo a pesquisa. E nessa mesma pesquisa indica que 84,2% dos entrevistados consideram que, apesar desses áudios vazados, apesar de toda a confusão que está rolando em Brasília sobre a questão do Banco Master, eles consideram que o Flávio não deve deixar, não deve abandonar a candidatura nessas eleições. A disputa vai entender o que vai na cabeça do eleitor, né, gente? Mas é por isso. São pesquisa, vários contrastes, né? A gente consegue extrair esses detalhes. Várias situações, né? São fotografias desse momento, né? Daqui a pouquinho, de repente, já muda completamente esse jogo. Vamos aguardar e ver. Kennedson Paes segue acompanhando pra gente. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, incêndio de um caminhão-tanque na BR-174 acende o alerta sobre a segurança nas estradas do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos conversar com o repórter André Meirelles. André, os motoristas que passam pela zona oeste de Manaus precisam redobrar a atenção, é isso? As obras do complexo viário Passarão vão alterar o trânsito na Avenida Coronel Teixeira, isso a partir de amanhã, quarta-feira. Boa noite, mais uma vez é isso, é uma operação especial que vai ser realizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, a partir das 9 da manhã. Essa intervenção, ela vai acontecer no trecho entre a saída da Avenida Brasil e o retorno em frente ao IperDB. No local vai ser implantado um sistema de contrafluxo com interdição parcial de 2 faixas da via, isso para garantir o avanço das obras do viaduto Passarão. Segundo o IMU, a operação vai funcionar durante o dia e também à noite, ao longo de todo o período aí de execução dos serviços. Só que vai ter os agentes de trânsito que devem atuar na área, isso para orientar os motoristas e também reduzir os impactos ali no fluxo de veículo. Então, o trecho ali vai apresentar lentidão nesses horários de maior movimento, principalmente para quem segue no sentido Ponta Negra e também para os motoristas que acessam a Avenida Brasil. Então, o IMU recomenda que os condutores busquem rotas alternativas e procurem aí sair mais cedo, de casa, isso para evitar transtornos durante esse período aí das intervenções na Coronel Teixeira. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira parcialmente ensolarada, com alta sensação térmica e umidade. A previsão para a noite de hoje aponta a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em diversos pontos da capital. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 20 de maio, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa com o céu parcialmente nublado e sensação de abafamento por causa da alta umidade. À tarde, as nuvens aumentam e temos previsão de chuva forte com trovoadas que podem se estender até a noite. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 80 a 99%. Mix. E um incêndio em um caminhão-tanque na BR-174 acendeu o alerta, Karime, sobre a segurança nas nossas estradas e, com certeza, os riscos de grandes desastres ambientais. Sem dúvida alguma, muito perigoso. Isso a gente não vai nem abrir o leque da BR-319, né? Bom, isso tudo a gente está falando da BR-174, que segue sendo também uma das principais rotas de transporte de combustível aqui do estado do Amazonas. Quem traz essa história pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, que sufoco, hein? E como é que está a estrada agora? Um sufoco mesmo, viu? Quem passou pela BR-174 hoje nem imagina o sufoco que motoristas correram ontem à noite na rodovia que liga o Amazonas a Roraima.
Na noite dessa segunda-feira, um caminhão-tanque carregado com 50 mil litros de gasolina e etanol pegou fogo no quilômetro 150 da BR-174. O incêndio assustou motoristas e deixou a rodovia fechada nos dois sentidos por cerca de 4 horas. As chamas tomaram conta do veículo e ainda se espalharam para uma área de vegetação e também para a rede elétrica lá do local, segundo o tenente Eduardo Júnior, do Corpo de Bombeiros de Presidente Figueiredo. Quando chegamos no local, nos deparamos com um caminhão que armazenava 50 mil litros de gasolina e etanol. No local também, além de um incêndio estar já no veículo muito grande, atingiu as fiações, onde a gente acionou também a Amazonas Energia no local para conter o isolamento. E além disso, a PRF também se encontrava no local que deu todo o suporte. Foram necessárias 4 horas de combate ao fogo com uso de água, espuma química e reforço de militares de Presidente Figueiredo e de Manaus. Não houve feridos. O risco de explosão era alto, mas de acordo com o tenente Eduardo Júnior, do Corpo de Bombeiros de Presidente Figueiredo, a ação rápida das equipes evitou uma tragédia ainda maior. A nossa preocupação no local era a explosão a qualquer momento ali do veículo. Então, por isso que teve toda essa segurança, toda essa cautela, mas tivemos êxito e conseguimos controlar o incêndio. E depois fizemos a liberação da via. O caso também levanta uma pergunta: até quando as rodovias da Amazônia vão continuar operando cheias de buracos, sem sinalização e sem iluminação suficientes e também sem estrutura adequada para prevenir acidentes desse porte? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, motoristas, tem nova regra para poder tirar a carteira, gente. O exame toxicológico, ele passa a ser obrigatório para poder tirar a primeira CNH de carro e moto, e a mudança é imediata. Exatamente, Kenneth. A determinação do governo federal é para que os Detrans de todo o Brasil exijam um resultado negativo do exame toxicológico para emitir a primeira carteira das categorias A e B. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Boa noite. Olha só, a medida vale para candidatos que vão tirar a primeira habilitação e foi implementada pela Lei Federal 15.153 de 2025. Mesmo sem a regulamentação definitiva do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, a Senatran determinou que os Detrans já comecem a exigir o exame. Com isso, os candidatos à primeira CNH das categorias A e B só vão poder receber a permissão para dirigir, a chamada PPD, depois que apresentarem resultados negativos no exame toxicológico. O teste é feito com amostras de cabelo, pelos ou unhas e consegue identificar o uso de drogas em até um período de 90 dias antes da coleta. Entre as substâncias detectadas estão cocaína, maconha, êxtase, heroína, anfetaminas e outras drogas psicoativas. Atualmente, o exame toxicológico já era obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, utilizadas aí por caminhoneiros, motoristas de ônibus e veículos de grande porte. Agora, a exigência também passa a valer para motoristas de carros e também de motocicletas. A Secretaria Nacional de Trânsito afirma que a medida ela busca aumentar a segurança nas vias e reduzir acidentes relacionados ao uso de drogas e substâncias psicoativas no trânsito brasileiro. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,1% e segue cotado aos R$5. O euro fechou em queda de 0,98%, cotado aos R$5,83. O Bitcoin fechou em queda de 3,47% aos R$382.767. O Bovespa fechou em queda de 0,68% aos 176.067 pontos. E dados da Sulframa apontam que o faturamento do polo industrial de Manaus cresceu 2,24%, somando mais de 58 bilhões de reais. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes pra gente. Então, Odineia, a pergunta que fica é a seguinte: esse dinheiro todo está chegando no bolso do trabalhador? Boa noite. Pois é, né? Infelizmente, em meio aos números positivos da indústria amazonense, a realidade de muitos trabalhadores ainda é de salários apertados e custo de vida cada vez mais caro em Manaus. Enquanto a indústria comemora recordes, o desafio continua sendo transformar esse crescimento em melhor qualidade de vida para a população. Quanto aos números do primeiro trimestre do Polo Industrial de Manaus, eles foram apresentados hoje pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Entre janeiro e março de 2026, o Polo Industrial de Manaus faturou 58 bilhões e 200 milhões de reais. O crescimento foi de mais de 12% em relação ao ano passado. As exportações dispararam quase 50%, mostrando que a Zona Franca segue forte no mercado internacional. As exportações somaram mais de 214 milhões de dólares. Somente em março, as vendas para fora do país passaram de 87 milhões de dólares. Para o superintendente da Sulframa, Leopoldo Montenegro, os indicadores de desempenho da indústria amazonense demonstram mais uma vez que o ambiente de negócios da região segue fortalecido e atrativo para novos investimentos. A Zona Franca de Manaus continuou e continua fortalecida. São 58,26 bilhões de reais em faturamento. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a gente tem um aumento de mais de 2%. São 214,87 milhões de reais nas exportações, um número incrível que demonstra mais de 48% no aumento das exportações da Zona Franca de Manaus. E o principal, conseguimos manter a média dos empregos gerados diretamente. São 129.636 postos de trabalho, o que demonstra a força da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus. Bom, o setor de duas rodas lidera o faturamento no Amazonas e a produção de motocicletas passou de 600 mil unidades. E os celulares, que chegaram a 2 milhões e 600 mil unidades, vêm logo em seguida no ranking de faturamento da indústria local. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Vamos agora falar de esporte aqui no 18 horas, Karime, porque com certeza depois dessa convocação da seleção brasileira, um dos nomes mais comentados, sem dúvidas, tanto daqueles que adoram, daqueles que amam, que torciam, e que na hora que o Ancelotti falou, parou. Neymar. Gente, parou o Brasil. O Brasil parou na hora que Neymar, na hora que o técnico convocou o nome do jogador Neymar, parou o Brasil. O Ancelotti parou de falar porque a torcida, inclusive, estava lá na hora dessa coletiva. Parecia um gol ali, parecia um gol na hora. Gostando ou não, meu amor, agora é Neymar e mais 25 convocados. Pois é, Karime Leão. E olha só, o técnico, durante a coletiva de imprensa ontem, inclusive ele disse que ele até deu um recado para toda a torcida brasileira, Karime, abre aspas, lá do site da CBF: tenham confiança neste grupo, é focado, concentrado e humilde. E aí o Ancelotti, ele falou principalmente em relação ao Neymar, porque era o nome que a galera tava perguntando. Sim. Tem muita gente que é corneteiro mesmo, não queria que o Neymar estivesse lá, não queria que o Neymar fosse pra Copa. Muita gente acreditava que não fosse, mas também tinha muita gente que torcia bastante, né? Gente, acho que a maioria do Brasil, porque tudo focou no nome do Neymar, virou festa nas ruas, as pessoas reuniram nas ruas, igual assistiu ao jogo da seleção, reuniu pra esperar essa lista da convocação. E quando ele falou o nome do Neymar, foi uma festa como comemoração de um gol. Pois não é. Tem
tem, gente, não tem. Gostando ou não, é realidade, é fato. E aí os repórteres acabaram fazendo uma entrevista coletiva com o Ancelotti, logo em seguida ele falar sobre essa lista, e aí chegaram a perguntar sobre o Neymar. E aí, Ancelotti, como é que vai ser a questão do Neymar, as condições físicas, e aí vai dar conta do recado? O Ancelotti, ele foi muito claro dizendo assim: escolhemos o Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva, e sim porque vai trazer as suas qualidades para a equipe, mesmo que jogue por 1 minuto. Ele falou 1 minuto ele consegue resolver a parada. Pronto. Escolhemos esses jogadores porque estamos certos de que eles vão ajudar. Quanto tempo, ele não definiu, mas o fato é que o Ancelotti confia no Neymar para que ele possa demonstrar esse retrato, Karime, e demonstrar bom futebol nessa Copa. Boa, ele também disse que a ideia dele é ter um time equilibrado, competitivo, ou seja, não tem estrela, todos vamos jogar juntos, tá? E com jogadores comprometidos, tanto fisicamente quanto mentalmente, para a disputa da Copa do Mundo. Agora a gente não pode encerrar essa lista, essa análise da convocação, sem lembrar que a maioria é de onde? Da seleção Flamengo, desculpa aí. Vamos lá. Dá pra eu seguir com o futebol amazonense? Não, rapidinho, ó. Danilo, Alexandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Tá aí o Flamengo, a seleção Flamengo, só ficou de fora o Pedro, que eu até gostaria. Mas conta aí a nossa... Pois é, aqui no futebol amazonense, gente, o Nacional, ele agiu rápido depois da saída do técnico Thiago Gomes e já definiu um novo comandante, que agora vai ser comandado ali para essa próxima temporada. E o escolhido foi o Júlio César Nunes, o treinador que já estava no Águia de Marabá e que já tem passagem pelo futebol do Amazonas, onde comandou o Manaus, Karime. E um outro clube amazonense que já começa a se movimentar de olho na temporada é o CDC Manicoré. Faltando pouco mais de 2 meses para o início da Série B do Campeonato Amazonense desse ano, 2026, o clube definiu Charles Kenko, de 38 anos, como treinador para a disputa da competição. Agora em Manaus, 7h02. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Na Avenida Constantino Neri, o trânsito apresenta trechos de lentidão da volta para casa, principalmente para quem segue em direção aos bairros. Na Avenida de Alma Batista, o fluxo segue concorrido entre o cruzamento com a Rua Pará e até lá as proximidades da chegada à Avenida Torquato Tapajós. O grande número de veículos deixa aí o deslocamento mais demorado nesses trechos. Então a orientação é paciência e atenção redobrada no trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Manaus agora 7h02. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu na última sexta-feira a segunda etapa do teste público da urna 2025. Os testes confirmaram, mais uma vez, a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ficou constatado que nenhum dos achados fragilizou o sigilo ou a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país. O teste público da urna é uma das principais etapas de auditoria e fiscalização dos sistemas eleitorais. O objetivo é permitir que especialistas externos à Justiça Eleitoral analisem os programas utilizados nas eleições e contribuam para o aperfeiçoamento da tecnologia empregada no processo de votação e apuração dos resultados. Os testes confirmaram a eficácia das melhorias promovidas pela equipe técnica do tribunal, sem identificação de vulnerabilidades. Os testes fazem parte do calendário permanente de auditorias da Justiça Eleitoral realizados antes de cada pleito. E o objetivo principal é fortalecer a segurança, a confiabilidade e a transparência do processo eleitoral brasileiro. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.